Estimados irmãos apostólicos, eu desejo que neste momento a bênção gloriosa de Deus, nosso eterno Pai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua Santa Mãe Maria Santíssima, bem como a bênção poderosa do Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, também o amparo e a proteção do nosso amado e santo irmão Aldo esteja com todos neste momento. Amém. Irmão, eu creio que estão todos muito felizes por participarem de mais uma reunião apostólica que traz um benefício muito grande para a nossa alma, para o nosso espírito, porque a cada momento que nós estamos aqui reunidos nesta Santa Igreja Apostólica, é uma oportunidade que Deus nos concede com os nossos santos de aperfeiçoar a nossa fé. E, portanto, todos aqueles que deixam o conforto da sua casa, do seu lar, para vir ao conforto da casa de nosso Deus e receber da sua bênção, da sua graça, irmãos, nos fazem a cada dia mais felizes. Portanto, aproveite mais uma vez este momento, confiando que esses santos estão aqui para nos abençoar. E aqueles que também neste momento estão assistindo esta reunião online, também possam participar conosco com muita fé, com muita alegria em seus corações, e sabendo que ao seu lado, se tem esta fé em teu coração, ao teu lado está um anjo poderoso de Deus nosso Pai, para te abençoar também neste momento especial, tão sagrado, que estamos aqui para louvor e adoração ao Reino Celestial. Portanto, com esta fé, com esse ânimo em nossa alma, convido aos nossos queridos irmãos apostólicos a colocar-se em pé. Nós vamos fazer a nossa oração para dar início a esta reunião. Todos em sentido de oração, oramos. Ó Santíssimo Deus e eterno Pai Celestial, aqui nós estamos diante da Tua presença, porque confiamos no Teu grande poder. E nesta oportunidade nós temos a vontade, mais uma vez, de Te servir, prestar a nosso louvor e adoração ao Senhor, ó Deus Pai poderoso, e que o Teu poder, Teu grande poder possa ser manifestado, mais uma vez neste momento que estamos aqui, e tendo a fé que o Senhor, ó Deus Pai, enviou santos de grande poder para estar conosco. Confiamos, Jesus, nosso eterno Salvador, que o Senhor manifestará a Tua glória e o Teu poder sobre nós, a Tua paz sobre a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração. Querida e Santa Vó Rosa, sabemos que a Senhora, em todos os momentos que estamos reunidos como fiéis apostólicos, a Senhora faz parte deste momento sagrado. Como Consolador poderoso, a Senhora vem dos céus com o nosso santo e amado irmão Aldo, com anjos gloriosos, para abençoar esta reunião, este momento que nós estamos aqui. E é por isso, ó querida e Santa Vó Rosa, que nós louvamos e glorificamos também o Teu santo nome, também o nome do nosso santo irmão Aldo. O Senhor é a razão de nós também estarmos aqui. E é por isso que nós entregamos esta reunião mais uma vez em Tuas santas mãos, ó querido irmão Aldo, que ao sairmos daqui, nossos irmãos voltarem para os seus lares, possam levar em sua alma e seu espírito a paz verdadeira do reino dos céus, e que possam levar também a coragem, a fé, a virtude dos céus para seguirem em frente, sempre felizes ao Teu lado, ó Santa Vó Rosa. Portanto, querido e santo irmão Aldo, aqui está mais uma vez sendo dado início a esta reunião, e que o Senhor possa administrar isso para nós através do Teu poder, para que nós possamos fazer algo à altura do que o reino dos céus merece. E é por isso que nós confiamos em Ti, ó querido irmão Aldo. Louvamos e glorificamos ao nome de Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, Seu Filho amado. Louvamos a Ti, ó querida e Santa Vó Rosa, a Ti, ó Virgem Maria Santíssima, e também ao Senhor, ó Santo e querido irmão Aldo, hoje e para todo sempre. Amém. Número 1, Igreja Forte. Celestial,
Eu leio para os irmãos mais uma vez o depoimento de fé que está no boletim da nossa igreja. Nosso irmão, o senhor Leonardo Daniel, residente na cidade de Americana, estado de São Paulo, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em fevereiro deste ano de 2026. No dia 24 de janeiro de 2026, iniciei minhas atividades de trabalho em uma indústria têxtil. E durante o processo de finalização, em uma das máquinas de enrolação de tecidos, vivi um momento de grande perigo. A máquina puxou minha mão com uma pressão superior a 500 quilos. E naquele instante não pude fazer nada, além de clamar pela Santa Avó Rosa. Tenho plena fé na Santa Avó Rosa, e foi por sua proteção que meu braço não foi tragado pela máquina. O equipamento continuou girando, mas não puxou o restante do meu braço, somente minha mão. Um colega que estava próximo correu para desligar a máquina e me socorrer. Para a surpresa de todos, minha mão não estava esmagada como se imaginava. Houve apenas a retirada da pele devido ao rolo girando sobre ela. Com apenas 7 dias de afastamento, já consegui retornar às minhas atividades na empresa. Até mesmo minha recuperação foi rápida, o que considero um verdadeiro milagre. Sou profundamente grato a Deus Pai, a Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e a todos os santos e anjos dos céus, que sempre estão ao nosso lado, protegendo-nos de todo o mal. Deixo registrado esse depoimento de fé, com gratidão pelo milagre extraordinário que recebi, e testemunho que, mesmo em situações de perigo tão rápido e inesperado, a proteção divina se manifesta para nos guardar e fortalecer. Amém.
Estimados irmãos, aí está uma mensagem, uma verdadeira mensagem que nos faz refletir quão bom e maravilhoso é guardar esse verdadeiro amor pelo reino dos céus, guardar esse verdadeiro amor para realizar a obra de Jesus nesta terra, com muito ânimo e com muita fé em nosso coração. Nós não podemos perder este amor verdadeiro que sempre acompanhou a nossa vida. Irmãos, o maior exemplo de amor que nunca perdeu o bom ânimo foi o nosso querido e santo irmão Aldo. Foi uma pessoa, um santo de Deus que tivemos a oportunidade de ver quando aqui esteve entre nós fisicamente. Nós pudemos, no momento de luta, no momento de enfrentar o poder do mal, ele nunca deixou se abater. Esse foi o maior exemplo que nós tivemos como apostólico e nós devemos seguir. Foi o que esse santo de Deus deixou nesta terra. Diante das lutas que enfrentava, quando era questionado sobre algo, pessoas que às vezes desanimados, ele lhes dava o seu consolo. Tenha fé, tenha bom ânimo, nós vamos vencer. Porque ele sabia que o poder de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e a Santa Vô Rosa estava ao seu lado. Irmãos, os anjos dos céus, ele, o nosso santo irmão Aldo, com a Santa Vô Rosa, está ao teu lado. Não pode se desanimar, mas seguir em frente, porque ele quer a sua vitória. E é isso que nós viemos fazer cada vez que nós estamos presentes aqui nesta Santa Igreja. Nós viemos buscar a paz, nós viemos buscar a cada dia fortalecer a fé. E a cada momento que nós entramos por esta porta, neste templo, qualquer templo da Igreja Apostólica, tenha certeza, se é esse o seu objetivo de buscar a paz, a sabedoria divina para viver nesta terra, Deus te concederá, Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo. Mas é preciso viver sempre na justiça destes santos, buscar aperfeiçoar a sua alma, seu espírito, na santificação, na consagração. Isso tem que fazer parte da vida do apostólico, se quiser sempre a graça e a unção do poder de Deus. Irmãos, uma das coisas, conforme lhes disse ontem, e torno-lhes repetir, que a Santa Vô Rosa, que foi pregado aqui, uma das maiores lutas foi mostrar ao povo, junto com o Santo Irmão Aldo, o valor de viver em união e santificação nesta terra. Uma certa vez o nosso querido irmão Aldo colocou em boletins, quando ele disse assim: quando um povo, uma família vive em união, quando esta união é praticada dentro da igreja com os apostólicos, muito mais eu e a Santa Vô Rosa ao lado de Jesus podemos fazer, pela sua casa, pela sua vida, pela sua congregação. Irmãos, esse ambiente aqui é sagrado, é ungido por Deus. Eu me lembro que uma certa vez os nossos irmãos de uma determinada congregação, eles estavam construindo um templo, muito animado, muito alegres com a construção daquele novo templo naquela congregação. Irmãos, mas por não vigiarem, o inimigo de nossas almas, ele não fica contente em ver o progresso na vida do povo de Deus, ele não fica contente em ver o progresso das construções da igreja, vendo que isso está crescendo. O que ele começa a fazer? Tentar em um coração fraco, em uma cabeça que muitas vezes não tem sentimento e virtudes bons em seu coração, a tentar aquela pessoa criar desunião no meio do seu povo. Então, irmãos, quando estava quase
pronto para o término daquela construção, para inaugurar, começou uma certa desavença no meio daquele povo, porque um não concordava com isso, conforme tinha que ser feito lá naqueles templos, outro não concordava com aquilo, com aquele outro, e começou a ter dificuldade para concluir aquele templo. Então, na época, o nosso santo irmão Aldo envia um pastor àquela congregação lá da sede e manda um recado àquele povo. Fala para eles que até onde eles chegaram, eu com Jesus e a avó, nós estamos ajudando tanto a eles construírem aquele templo tão bonito. O esforço deles valeu muito a pena, mas agora eles estão dificultando a mim e a avó para que possamos ajudar eles. Fala para eles que aquele local que eles estão construindo, aquele local já está ungido pela unção do Espírito Santo de Deus. Já está ungido. Deus ungiu aquele local. E não pode ter desavença, não pode ter problema, tem que se unirem para terminar algo tão bonito que estão fazendo. Fala aquele povo, manda o meu recado. Irmãos, e graças a Deus, a ele, irmão Aldo, aquele povo ouviu aquele recado e conseguiram terminar aquele templo. Então, irmãos, vejam que tudo o que é feito, o que é gerado dentro de um povo para causar a desunião, isso aborrece muito a Deus, nosso Pai, aborrece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E eu, como apostólico, que sou considerado um apostólico, que ouvindo tantas mensagens, para que eu possa não ser uma pedra de tropeço no meio desta igreja, mas que eu possa ser uma pessoa que, ao estender a minha mão, eu possa ser um exemplo de união ao povo apostólico. Irmãos, isso que nós devemos carregar em nosso espírito, o desejo de sermos a cada dia mais unidos. Irmãos, não somente como família apostólica, mas essa união tem que ser carregada em todos os atos da sua vida. As virtudes, as boas virtudes têm que estar em nosso coração. Uma palavra que eu sempre costumo dizer: aquele que não busca boas virtudes na sua alma, ele se torna-se um escravo do pecado, porque o inimigo consegue ver que é um alvo fácil, aonde ele vai atacar. Por quê? Porque não tem virtudes na alma, no espírito, não consegue vencer. Então, às vezes, quando é atacado pela força do inimigo, pessoas que conseguem gerar problemas fáceis, e fica distante da graça e da unção do poder celestial. Então, irmãos, vejam que esta igreja precisa mostrar ao mundo que aqui existe a paz, existe a verdade, e que não tenha desunião. Irmãos, quantos que vêm lá do mundo, entram por esta porta em busca do alívio para seus problemas, a paz para o seu espírito, e quando sentam nesses bancos, eles encontram isso, porque é o poder da Santa Avó Rosa que manifesta sobre ele, ou sobre ela, lhes concede a paz verdadeira. Irmãos, mas para que isso seja real na vida daqueles que procuram esta igreja para buscar a paz com Deus, nós precisamos mostrar esta união e ter esta paz em nossa vida, em nosso espírito, porque é um ambiente onde não reina esta paz, aquele que vem à procura dela, eles não encontram. Deus é amor, Deus é compaixão, mas Ele quer que a sua justiça também prevaleça no meio do seu povo. Então, irmãos, é preciso a cada dia valorizar os ensinos desta igreja e buscar viver sempre em paz e união com todos. E a mensagem que está aqui nesse boletim: viver em união e na paz do Senhor. É uma mensagem do nosso santo irmão Aldo, que ele deixou no boletim de fevereiro do ano de 2012. As nossas reuniões são santas, pois são realizadas no tabernáculo de nosso Deus e Pai, juntamente com os seus santos e anjos. É um ambiente sagrado, lugar em que habita o Espírito de Deus e onde deve prevalecer a paz. A união e o sincero, deve prevalecer a paz, a união e o sincero desejo
de aprender e fazer a vontade soberana de nosso Deus e Senhor. O objetivo das reuniões é a santificação do povo de Deus e não a promoção de desavenças ou discussões. Irmãos, por que acontece discussões no meio, muitas vezes, de um povo? Irmãos, é um sentimento tão ruim que tem na vida de uma pessoa, que se diz o orgulho e a falta de humildade. Porque aquela pessoa, ele acha que a sua vontade tem que estar em evidência, a sua palavra, os seus desejos, ele julga que é melhor. E não sabe que quando existe a união perfeita, tudo o que é de melhor ou que é de bom acontece no meio de um povo, principalmente num povo que pertence ao reino dos céus. Então, irmãos, aqueles que formam problemas e desavença no meio desta igreja, quantas lutas poderiam ser vencidas no meio de um povo, se pudesse deixar de lado o orgulho e tudo aquilo que impede a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoar a nossa vida e a vida de um povo. Então, irmãos, eu tenho um boletim aqui, que após palavras do Santo Irmão Aldo, que ele fala sobre isso, que se não fosse um sentimento contrário à vontade de Deus, muitas lutas seriam vencidas em nosso meio, muitas vitórias teríamos alcançado. Prezados irmãos e irmãs, todos que vêm à igreja para participar das reuniões e dos ministérios de obreiros e do coral, estão ali para aprender a doutrina de Jesus Cristo e do Consolador prometido, nossa Santa Avó Rosa. Com entendimento e fé, devem buscar praticar esses ensinamentos em sua vida diária. As mensagens do púlpito e as letras dos hinos contêm preciosos ensinamentos para aqueles que desejam se santificar. Muitas vezes, elas também consolam o espírito dos que creem, conforme São Paulo escreveu em Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, eu sempre digo às vezes, é muito mais fácil uma alma se converter que vem ao nosso meio, que não conhece a nossa fé, se converter com a música de um hino de nossa igreja, um hino inspirado. É fácil de converter do que muitas vezes uma palavra. Os irmãos vejam o valor que tem o ministério de cantar, o valor que tem a sua voz, quando ela é ungida pelos céus, toca o coração daqueles que procuram a paz. Quantas pessoas, conforme lhes disse, vêm de lá do mundo sofredor, e quando sentam nesses bancos, quando ouvem um hino apostólico, um hino inspirado, tocam o coração daquela pessoa. E aquela pessoa volta para o seu lar, para a sua casa, com aquela felicidade tão grande, porque naquele momento Deus tocou o seu coração através da sua voz, do seu canto. Eu me lembro de uma mensagem da nossa missionária Adete, que ela diz assim: quando existe humildade na execução de um ministério, quando ele é um corista, ele é um pastor, ele executa o seu ministério para o reino dos céus, a sua voz é ungida, e a sua voz, seja cantando, seja falando, seja uma música, o seu ministério toca o outro coração, porque é inspirado por Deus e a unção do Espírito Santo faz com que aquele hino, aquela música, aquela palavra toque o coração daquele que busca essa paz. Então, irmãos, é preciso buscar a humildade para que isso possa acontecer na nossa vida, em nosso meio. Eu, irmão Aldo, tenho observado, porém, que alguns irmãos não estão dando o devido valor ao ambiente sagrado da igreja. Irmãos, ano de 2012,
Alguém pode pensar, mas o irmão Aldo estava falando isso aí lá em 2012, nós estamos em 2026. Aí eu pergunto, será que agora neste ano, esta mensagem do irmão Aldo não está valendo também? Irmãos, existem lugares em que algumas pessoas, alguns, precisam entender que o ambiente que nós estamos é santo, e que ao adentrar nesta porta, a este templo, deve existir o respeito, deve existir a união e a comunhão com estes santos, para que a sua alma não volte para o seu lar vazio, e no momento das lutas, não enfrente o desespero, a falta de fé, mas que ele possa levar consigo o que veio buscar nesta igreja: a fé, a coragem e o bom ânimo para vencer. Durante as reuniões, conversam, utilizam celulares, saem para os anexos e até por falta de paciência, acabam se desentendendo com outros irmãos por motivos banais. Compreendam que tais discussões não trazem bons frutos, mas geram mágoas, maus sentimentos, ausência de paz, inimizades e tristezas. Depois da discussão, vem o remorso por ter dado um passo errado e prejudicado o ambiente santo da igreja com mau testemunho. Isso é uma grande verdade. Depois que falou tudo o que quis, o orgulho da sua alma e do seu espírito falou mais alto. Se sentiu satisfeito em ter tocado aquela pessoa com as suas palavras, às vezes palavras de mau sentimento. Aí o que acontece? Aí lembra que estava num ambiente sagrado, que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, está aqui. Aí vem o que? Conforme o irmão Aldo disse, o remorso. Lá no fundo do espírito do coração fica aquele remorso do mal que causou muitas vezes, do serviço que prestou, um mau serviço prestado dentro do ambiente sagrado. E muitas vezes a Santa Vó Rosa faz tocar naquele coração: olha o que você fez, olha o mal que você está causando para o ambiente sagrado da igreja. Aí vem a tristeza, aí não consegue se manter na paz, na fé, junto com os seus irmãos. Entre os filhos de Deus deve haver apenas bons sentimentos e união sincera. Quando todos vivem em união, naturalmente surgem a paz, a verdadeira amizade e o desejo de ajudar uns aos outros. O apóstolo São Paulo nos alerta: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No trabalho do coral, por exemplo, deve haver cordialidade entre regentes, músicos e coralistas. Para uma boa convivência, é necessário que sejam sinceros, afáveis, francos, se respeitando e buscando diálogo para manterem a boa comunicação como verdadeiros irmãos e companheiros. Devem cultivar os nobres sentimentos da paz, da paciência, do respeito e do amor mútuo, da paciência. Se algo que eu queria fazer hoje, nesta reunião, eu queria cantar, eu queria tocar, eu queria fazer algo, não é possível, paciência. Deixe que a virtude da paciência fale mais alto em seu coração. Ah, mas não deu conforme eu queria, o que eu vou fazer? Eu vou começar a planejar a desavença, a desunião contra o regente, contra o meu irmão que é corista, que é músico, porque não deu para fazer da forma que eu queria. Se não deu, paciência, confie, e no momento certo em que for fazer, contará por causa da sua humildade, da sua paciência que está em seu coração. Deus irá te abençoar, que no momento certo você faça com grande esplendor e perfeitamente, porque agiu com humildade. A graça de Deus e do Consolador vem somente para um coração contrito, cheio de nobres sentimentos, que vigia para não transgredir
a vontade do Senhor, que ama ao seu irmão e se esforça para evitar contendas e maus sentimentos, conforme São Mateus ensinou. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, eu, irmão Aldo, recomendo que todos se esforcem para proceder conforme este ensino, promovendo a paz e a união entre si. Onde houver esses sentimentos bons, ali habitará o Espírito Santo. As reuniões de nossa amada igreja, bem como os ensaios do coral e da orquestra, devem ser locais adequados para a presença do Espírito Santo de Deus, e não para fomentar o espírito da discórdia ou conflitos de qualquer espécie. Assim, os irmãos e irmãs serão muito felizes e abençoados, vivendo em união e na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aí está essa mensagem no boletim. E para complementar, eu também leio aos irmãos uma mensagem do nosso amado e santo irmão Aldo, que fala sobre a verdadeira amizade que um irmão deve ter com o outro e buscar essa paz verdadeira. Mensagem do irmão Aldo: a verdadeira amizade e união que deve haver entre todos os apostólicos. Prezados irmãos, o que significa esta palavra verdadeira amizade? Para o apostólico, a pergunta que o santo irmão Aldo fez é o sentimento fiel de afeição, de afeto, de estima ou de ternura entre pessoas que geralmente não são da mesma família. Porém, existe a verdadeira camaradagem e respeito um pelo outro. Na verdadeira amizade não existe a inveja, nem a raiva, nem a traição e nem a covardia. Isto é, ao ver o seu amigo em grande dificuldade e luta, e nada fazer pelo mesmo, mas se puder fingir que não está vendo e nem sabendo da dificuldade do seu amigo, que precisa do seu amparo, de sua ajuda e muitas vezes de uma palavra de conforto e conselho. Ou seja, se a minha palavra não for para somar, se não for para trazer a união entre os meus irmãos desta igreja, então eu prefiro ficar no meu lugar, ficar quieto. Porque uma palavra mal dada pode agredir a um coração, uma pessoa que muitas vezes está com a fé abalada. E muitas vezes existe aquele problema: essa pessoa sempre foi assim na igreja, está assim, até demorou tanto a ficar na igreja. Irmãos, dificilmente a pessoa que assim procede, que assim fala, ele tem em seu coração a compaixão e o desejo do crescimento da obra desta igreja, porque ele não tem empatia ao seu irmão. Ao ver num momento de fraqueza, qual que é o dever do apostólico fiel? Não pisar em cima daquela pessoa, não fazer palavras maiores ainda para agredir o coração ferido, que já está ferido daquela pessoa. Mas peça a Santa Avó Rosa, peça ao santo irmão Aldo, que naquele coração possa encontrar a fé, que ele possa encontrar o bom ânimo. A Santa Avó Rosa, amado santo irmão Aldo, nós precisamos do nosso irmão em nosso meio. Chegue a ele e diga: irmãos, o Senhor, você é tão importante para nós, para o trabalho desta igreja, esse coral. Quanto serviço bom você tem prestado a esta igreja. Não desanime, tenha coragem, fique conosco, leve uma palavra de conforto. Por mais que nós possamos saber da atitude de alguma pessoa, mas não é nós que vamos mudar a atitude de algumas pessoas. Nós conseguimos mudar sim, é através pedindo para a Santa Avó Rosa que ela possa intervir na vida daquela pessoa, ajudando aquela pessoa a ser diferente. Porque quando a igreja se une em oração, não existe força do mal que consiga combater aquele que procura o caminho do reino dos céus. Então, irmãos, é isso que o irmão Aldo pede. Não conforme ele falou aqui, mas se puder fingir que não está vendo. Que se vire. Se vire com a vida dele lá. Não é assim.
que o nosso santo irmão Aldo pede o procedimento de um apostólico. Além da verdadeira amizade entre apostólicos, também é preciso ter muita consideração e verdadeira união. Se tivéssemos tido esta união e esta verdadeira amizade entre todos, muitas lutas teriam sido vencidas, muitos problemas teriam sido evitados e grandes vitórias teríamos alcançado em todo o setor da igreja, em todos os setores da igreja, nas famílias e em muitos lares. Entretanto, ainda é tempo de mudarmos muita coisa na vida de muitos apostólicos, porém irão ter que pôr em prática em suas vidas os meus conselhos e ensinos. Também precisam guardar em seus corações a doutrina de amor, humildade e fé que nos deixou Jesus através da Santa Avó Rosa e viver a cada dia esta mensagem. Prezados irmãos, vivemos em dias maus, mas qual é o motivo de toda esta maldade? É justamente a falta de amor e respeito ao seu semelhante, é a falta das virtudes divinas no coração humano, e sem essas virtudes ninguém pode vencer. Daí lhes recomendar que procurem adquirir este tesouro para a sua alma. E onde existe esta riqueza de alto valor? Onde existe esta riqueza de grande valor? Só nesta igreja apostólica. E através da graça, virtude e poder da Santa Avó Rosa e do meu ministério. A Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, temos feito tudo para que os irmãos possam ter estas qualidades divinas em seus corações, mas é preciso que as busquem a cada dia em suas vidas, para praticarem estas virtudes no seu viver e serem muito fiéis à sua igreja. Irmãos, procurem meditar em tudo isso que estou lhes mostrando. Busquem a cada dia possuir em seus corações estas virtudes. A Santa Avó Rosa, com todo o poder que Deus, o Pai, lhes concedeu, e eu, irmão Aldo, ao lado dela, lhes ajudaremos a vencer. Mas é preciso pedir em suas orações e fazer o que nós lhes ensinamos para serem bem-sucedidos. Recebam o meu abraço fraternal, a minha bênção, a bênção da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor e de Maria Santíssima. Amém. Irmãos, aí está os conselhos do Santo Irmão Aldo, e guardem seus corações, porque aquele que guarda com verdadeiro amor, ele é mais feliz, ele consegue entender mais a vontade do reino dos céus. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir o último hino que será cantado pelo coral, o hino com o título Vivo Alegre a Cantar.
ajuda a vencer, para que um dia lá no céu, ao lado de Jesus, um galardão eu receber. Estimados irmãos, eu agradeço a todos, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pela sua presença mais uma vez nesta reunião. Teremos a nossa próxima reunião na terça-feira, reunião de oração, com início às 19h30, e que todos que tiverem o seu tempo disponível, venham participar, venham mostrar a Deus, aos nossos santos, o seu interesse pela igreja, venham buscar na graça do Espírito Santo em sua vida. Momento da oração tão importante, é uma reunião tão especial que o nosso santo irmão Aldo uma determinada vez falou:
Se nós pudéssemos ver no momento da oração o quanto que tem de santos e anjos ouvindo a nossa voz, os nossos pedidos. Junto com ele, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. O céu se abre sobre nós. Então, irmãos, venham participar desse momento glorioso, esta reunião tão importante em nossa vida, e buscar mais sabedoria para vencermos em todos os momentos. E, portanto, que a Santa Avó Rosa abençoe mais uma vez o seu viver. E agradeço também aos nossos irmãos que estão também conectados conosco nesse momento. Que a bênção dos céus, de Deus, da Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo esteja em sua casa, em seu lar. Amém. Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Vamos agradecer por mais esta oportunidade. Todos em sentido de oração, oramos. Ó glorioso Deus e eterno Pai celestial, aqui mais uma vez em oração nós estamos para te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos junto ao Senhor, ao lado de Jesus, ao lado da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e termos saúde, e termos a fé, e compreender a Tua vontade em nossa vida. E é por isso, ó querida e Santa Avó Rosa, que mais uma vez suplicamos que a Senhora possa encher o nosso espírito de virtudes, de ânimo e fé para vencer, e que mal nenhum nesta vida possa tirar a nossa felicidade, possa tirar o desejo de estarmos ao teu lado, ó querida e Santa Avó Rosa, e ser participantes de toda a tua glória e de todo o teu poder. Ó querido e Santo Irmão Aldo, aqui estão alguns nomes que os nossos queridos irmãos colocaram sobre essa caixinha de pedidos de oração. A Senhora Santa Avó Rosa junto com Jesus, confiamos que já está tomando conta sobre a vida deles, e portanto, irmãos apostólicos, tenham fé, que ao colocarem o seu nome aqui, o nome de algum dos seus familiares, o que precisam, e se for de justiça, o Santo Irmão Aldo neste momento já está tomando providência das suas necessidades. Querido e Santo Irmão Aldo, estenda a tua mão forte e poderosa sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós sabemos e confiamos que neste momento o Senhor está aqui junto de nós, e todo aquele que assim confia, recebam a tua graça e a tua bênção gloriosa. Portanto, prezados irmãos, mais uma vez, que a unção do Espírito Santo de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja sobre a sua vida, sobre toda esta igreja apostólica, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até terça-feira.